De volta com o Papo Saúde no nosso segundo bloco e o nosso assunto é atividade física. Conosco aqui sempre Gustavo Drummond, consultor médico, Vero dos Santos hoje, que é o educador físico, e também Renata Portela, que ela é enfermeira e maratonista. Estava contando pra gente uma história bem legal no último bloco, para você que não acompanhou, que ela tinha uma vida bem sedentária, tinha uns quilinhos a mais, e depois que começou a praticar a corrida e participou de maratona, a vida dela mudou. Mas vou conversar com o Gustavo agora a respeito da qualidade de vida. Quais doenças a gente pode evitar praticando diariamente uma atividade física? A gente previne diversas doenças, né? Não só as doenças físicas, né? Mas as próprias doenças mentais, né? Auxilia no controle da depressão, da ansiedade. Que é a doença do século XXI, né? Isso, da insônia também, né? E as doenças físicas é hipertensão, diabetes, alguns tipos de câncer de mama, câncer de cólon. Ajuda a controlar colesterol, glicose. O paciente que tem diabetes tem um controle glicêmico melhor. O paciente que é hipertenso tem um controle melhor da pressão. Ajuda a fortalecer os músculos, né? Articulação, ossos, né? Traz um benefício enorme. Os idosos também, a gente não pode esquecer dos idosos, né? O idoso com condicionamento físico, com um equilíbrio adequado, com a força muscular legal, ele tem um risco menor de queda também, né? Então, previne diversas doenças em diversas faixas etárias, né? Mas e aí, vamos falar, o senhor falou do idoso, com relação ao idoso que tem osteoporose, que é uma coisa comum. Ele pode praticar ou ele tem que ter uma avaliação do médico dele antes? Como é que é feito? Com certeza, né? Como a gente comentou no primeiro bloco, né? Tem que, nesses casos, idosos, né? Sempre ter uma avaliação médica anteriormente ao início da prática da atividade física, né? Vero, eu queria abordar um tema com você que está causando uma polêmica muito grande. A gente já falou das atividades que são feitas para uma pessoa e que a outra copia. E agora tem uns aplicativos nos celulares, smartphones, qualquer aparelho que as pessoas baixam e que tem uma pessoa praticando uma atividade de alta intensidade, de impacto às vezes, e eu estou ali copiando, olhando o celular e estou fazendo exatamente aquilo ali. É muito arriscado, assim como você copiar uma pessoa que está do seu lado. Sim. Esse programa, ele vai pegar um grupo homogêneo, não vai pegar, ele não faz diferença de A ou B. De quem tem problema de joelho, de quem tem qualquer outro tipo de situação, né? Não, não tem. Então, ele vai pegar um grupo comum. Então, é muito arriscado. O ideal é procurar um médico, como nós falamos no primeiro bloco, para fazer uma avaliação, ver o que pode ser trabalhado. O professor que está com esses dados, ele vai elaborar um plano de aula para aquele aluno. Então, se o aluno tiver uma restrição, se o aluno tiver, dependendo da faixa etária da idade, cada programa é elaborado para aquele aluno. Então, vai do perfil, se ele é sedentário, se o histórico dele passado, se ele já foi atleta, já não foi, se foi praticante ou nunca foi praticante. Você pega um programa desse e aquele que vai fazer exercer aquela atividade e ele nunca fez atividade, começou agora, com certeza vai adquirir uma lesão. Por exemplo, a Renata falou que ela começou fazendo devagar, entendeu? Ela começou com 5 km, foi aumentando gradual para chegar à maratona. Você não pode pegar um exercício de muito impacto, de alta intensidade, de muitas repetições ou muita carga. A pessoa começou agora. Isso aí é certo que vai ter uma lesão. Então, o ideal é procurar um professor de educação física, de sua confiança, alguém indicou, e ele vai começar gradual. Eu costumo dizer assim, para quem está começando, o menos acaba sendo mais. Aquele que começa fazendo devagar, moderado, com baixa intensidade, baixa carga, ele vai evoluindo e à medida que ele evolui, ele vai assim, vou aumentar um pouquinho a carga, eu vou aumentar, como a caso da Renata, eu vou aumentar o quilômetro, vou aumentando 5, depois 7, 10, e até chegar ao seu objetivo, que o dela foi o caso da maratona. Então tem que começar devagar, não pode começar como o caso desse programa. Agora a Renata, ela falou que ela ganhou uns quilinhos depois que teve o filho, né? Acabou relaxando um pouquinho na gestação. E é bom a gente falar então que a gestante, ela pode estar evitando esse sobrepeso após o parto, praticando atividade física desde que liberada pelo seu obstetra, né? Sim, sim. A gestante, ela pode praticar atividade física dentro de um padrão, dentro de um requisito, desde os primeiros meses de gestação. Tá? Aí sim, essa gestante ela tem que fazer atividade física de baixo impacto. Aonde podemos fazer? Na parte aquática, uma hidroginástica, uma hidroterapia.
Então, ajuda até quem quiser fazer o parto normal, ajuda muito, facilita muito. Então, e como é o caso da Renata, ela falou que ela procurou um professor de educação física e procurou um nutricionista. Isso. Então, quem está gestante e quer fazer atividade física, ela pode fazer, deve fazer, e ir junto com o nutricionista, para ver qual é a carga que ela está fazendo, para ver qual alimentação ela pode fazer, o que ela pode estar ingerindo. Para depois do neném nascer, né, ela não tenha esse momento desse ganho de peso absurdo, que às vezes acontece, um ganho muito alto, elevado, e depois dá trabalho perder esses quilinhos. E a partir de qual idade é indicado praticar uma atividade física? Criança, por exemplo, faz natação, faz um judô, mas vamos dar um exemplo aqui mais direto. Musculação. A partir de qual idade é interessante a pessoa começar? Muito difícil, né? Isso aí, há uns anos atrás, só podia fazer musculação quem tinha 18 anos. Acima de 18 anos. Só maior de idade? Maior de idade. Hoje, evoluiu muito a nossa área de educação física evoluiu muito. Então, como profissional preparado, ele já pode começar mais novo. Hoje, em campos, tem academia já voltada para criança, adolescente, academia infantil. Então, desde que o profissional é capacitado, né, e o aluno, dependendo da idade, 11, 12, 15, 16 anos, 18 anos, eles não têm uma restrição, procurou um médico, fez avaliação, procurou um professor, viu o melhor atividade para ele, pode ser feito sim. Uma musculação. Agora, o ideal é atividade que tenha pouca carga. Quanto mais novo, por exemplo, um nenenzinho de 6 meses de idade, já pode fazer atividade física? Pode, mas qual? Natação. Por quê? Não tem impacto. Entendeu? É um esporte maravilhoso, não tem impacto, não tem carga. A carga é a própria resistência da água. Então, é um esporte maravilhoso para neném. Então, tem que ver qual o objetivo dele, o que ele pode fazer, desde que tenha um profissional capacitado para isso. Acompanhando. Doutor Gustavo, algumas patologias, as pessoas que possuem algumas patologias, é indicado a atividade física, né? Quais? A não ser aquelas psicológicas. Claro, eu acho que, como eu comentei nos benefícios da atividade física, o hipertenso, né? O hipertenso com atividade física, com a dieta, com a alimentação adequada, ele tem um melhor controle da pressão, né? O próprio diabético também, com atividade física, a gente sabe que o controle glicêmico, o controle da glicose, o açúcar no sangue fica mais baixo, fica mais controlado, né? E outras doenças, doença cardíaca, sob supervisão, o paciente pode ter um condicionamento físico maior, né? Ter menos risco de novos infartos, de anginas e até óbito mesmo, né? A atividade física no paciente cardiopata diminui o risco de morte prematura, né? Muito legal. O assunto tá bom, né, gente? Pois é, e a gente continua com esse assunto maravilhoso e bem esclarecedor com esses profissionais aqui e também com a Renata no próximo bloco. Não saia daí.